Que alegria estar aqui nessa manhã, alegria poder chegar aqui, receber essa palavra tão poderosa. Vocês me comprometem, eu devia pregar depois do Rogério. Porque eu não sei o que eu faço aqui depois, hein, Rogério? O que eu faço aqui? Vida de pastor não é simples não, gente. O dia o irmão perguntou para mim: pastor, é difícil ser pastor? Eu falei: não, filho, não é difícil não, é impossível. Aí colocam você em situações como essas aqui. Eu devia ter chegado depois para não ver ele pregando, que aí pelo menos ia ficar mais aliviado. Você sabe que outro dia disse que um pastor foi pregar numa igreja, e aí o pastor que ia receber ele falou: chega mais cedo, eu vou te deixar hospedado na casa de uns irmãos aqui que são muito hospitaleiros. Você chega mais cedo, esses irmãos vão te recepcionar, você vai passar o dia na casa deles, à noite eles te trazem, depois você pernoita na casa deles e volta. O pastor morava em outra cidade, então ele chegou mais cedo, chegou mais ou menos no horário do almoço. Quando chegou lá, aquela família tinha se organizado, aquele casal, para receber o pastor. Aquela irmã era uma perita cozinheira, ela tinha feito um banquete no almoço. E quando o pastor chegou, o almoço estava posto e ela disse: olha, fiz um almoço, pastor, para você. E o pastor falou: irmã, vou ter que recusar, eu sou um homem de consagração, eu vou pregar hoje à noite na conferência. Como eu sou um homem de consagração, não estou comendo, estou jejuando, então não vou aceitar o seu almoço. A irmã ficou bem contrariada, porque ela tinha feito tudo, mas tudo bem. E aí o pastor foi para o quarto, e quando foi no meio da tarde, um pouco antes de sair para o culto, ela preparou um café da tarde, colocou a mesa, falou: pelo menos o café da tarde acho que ele vai tomar. Ela colocou a mesa, fez bolos. Pastor, preparei o café da tarde para você. Ele olhou e falou: irmã, eu sou um homem de consagração, eu vou ministrar hoje à noite, eu não vou tomar café, não vou comer nada. Eles foram para a igreja, participaram do culto, e aí aconteceu o culto. No final do culto, o pastor entrou no carro desse casal, e aí falou: e aí, irmãos, o que vocês acharam? Como é que foi a noite, o culto? A irmã virou, olhou para ele no banco de trás e falou: pastor, eu acho que você podia ter comido. Em outras palavras, acho que seu jejum não fez muito efeito para a noite. Então não é simples não, gente, não é simples. Vira para quem está do lado e fala: ajuda o pastor aí, ajuda. Glória a Deus. Mas muito bom, quero honrar os pastores dessa casa, louvar a Deus por tudo que tem sido construído, por ver uma igreja tão vibrante, tão aberta, tão apaixonante. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, você conhece o Gênesis capítulo 22, eu quero na verdade só dar sequência à construção do que Deus está fazendo aqui nessa manhã, daquilo que Deus está fazendo aqui nesse dia, e eu quero então permitir que a gente continue nesse rio, amém? Eu quero então dar liberdade para que possamos continuar nesse rio, e o que nós precisamos de entender é que, quando você vai nadar, e você já teve a experiência de nadar, todas as vezes que você vai entrar num lugar que já não te dá mais pé, a primeira coisa que você vai ter que permitir é que o controle seja perdido. Ninguém leva carro para nadar, ninguém leva casa para nadar. Quando você vai nadar, e normalmente a roupa que você usa para nadar é uma roupa mais enxuta possível, é ou não é? A roupa que você coloca para nadar, ninguém coloca blusa para ir nadar. Por quê? Porque a lógica de quando você está sendo introduzido no rio é que você perde coisas. Você sabe que nós temos uma mística de que andar com Deus é ganhar coisas. Essa não é a verdade. Andar com Deus é perder coisas. A grande questão é que quando Deus nos convida para um lugar mais profundo, Deus está nos convidando a deixar tudo na margem. E para ir para um lugar onde a relação com Ele é o clímax de tudo, aonde estar com Ele é o cerne de tudo. E nesse lugar, nós falamos que é um lugar de estabelecimento de aliança, diga aliança. Lá em Gênesis capítulo 22, nós temos teologicamente a aliança mais importante do Velho Testamento, a aliança abraâmica. E por que a aliança mais importante do Velho Testamento? Porque Deus fez alianças com homens ao longo da história.
mas Deus não quebraria o seu próprio princípio. Deus não entraria no mundo usurpando. Deus poderia ter simplesmente feito Jesus aparecer na terra, mas Deus não fez assim. Por quê? Porque Deus respeitou uma aliança. Então Deus precisava de um homem na terra que tivesse a disposição de entender o que ele ia fazer, e que tivesse a disposição de entrar em uma aliança para aquilo que ele ia fazer. Deus precisava de um homem que tivesse a clareza do que ia acontecer. Em Gênesis, Deus encontra um homem chamado Abraão. E Deus encontra Abraão em Gênesis capítulo 22, e nós vamos ler aqui alguns versos. A Bíblia diz: depois dessas coisas, no verso 1, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, diga: a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, diga: na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos, diga: terceiro dia. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos, e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui, diga: esperem aqui. Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e depois de termos adorado, diga: termos adorado. Eu quero fazer um parênteses, não é o meu tema, mas a primeira menção da palavra adoração não é um louvor. A primeira menção da palavra adoração não é uma dança profética. A primeira menção da palavra adoração não é um músico dedilhando um instrumento. A primeira menção da palavra adoração é uma entrega. Aqui, Gênesis capítulo 22 é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Por isso, quando a Bíblia diz que, quando Jesus diz para aquela mulher: olha, eu estou procurando adoradores, Ele está dizendo: eu estou procurando entrega. Eu estou procurando não só gente que erga a mão e repita uma canção, eu estou procurando gente que tenha a disposição de colocar o coração. E aí a Bíblia diz, ele está dizendo: ó, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. No verso 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele por sua vez levava nas suas mãos fogo e faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: seu pai, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiram juntos, chegaram ao lugar que Deus havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estende a mão sobre o menino, e não faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor começou a construir nessa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor começou a gerar nessa manhã. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. É viva porque o verbo se fez carne. É o próprio Cristo que está se revelando aqui. Ela é eficaz porque não há limites, não há barreiras. Ela é eficaz porque ela opera. Aonde os médicos não vão, ela vai. Aonde os psicólogos não chegam, ela chega. Aonde os homens não tocam, ela toca. E nós nos submetemos ao poder da tua palavra. Continuamos a percebê-la, a senti-la e a discerni-la nessa manhã. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Você sabe, eu comecei em 2023 e, como todos os anos, eu me separei para um tempo para poder colocar os meus alvos, poder apresentar projetos e o que Deus queria para mim, para minha casa, para as nossas igrejas. Eu pastoreio, nós somos 14 igrejas, e o que Deus queria para nós, o que Deus queria para minha família, o que Deus queria para minha casa.
E quando eu fui parar para fazer esses planejamentos, Deus disse: ei, Dênio, o que muda a vida de um homem não é o que ele quer de Deus, é o que Deus quer dele. O que tem poder de transformar a sua história não é o que você pode ter de Deus, é o que Deus pode ter de você. Enquanto eu estava escrevendo o que eu queria de Deus, Deus disse: podemos fazer o contrário? Você pode ouvir o que eu quero de você? Você pode submeter a sua história, o seu próximo ano, a sua família, aquilo que eu quero fazer. E quando nós olhamos para Abraão, no capítulo 22, Abraão já tinha recebido uma promessa. Deus tinha prometido um filho para Abraão. Abraão tinha desfrutado dessa palavra de Deus. Abraão tinha recebido uma promessa. E aqui entra um problema. A maioria dos cristãos vivem a sua vida por uma promessa. E é muito bom viver por uma promessa, é ou não é, gente? Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. É muito bom viver por uma promessa. É empolgante ter uma promessa. É empolgante ter uma palavra. Mas você sabe, a promessa não é o fim da relação com Deus. Teologicamente eu não posso viver, eu não posso me mover, eu não posso frequentar um lugar, eu não posso condicionar minha vida tão somente por uma promessa, porque promessas não são fins, promessas são meios. Aí você me diz, então o que é a promessa? Abraão tem uma promessa de Deus, Isaac é uma promessa de Deus para Abraão, mas Isaac não era o fim. Abraão recebe uma palavra de Deus, e Deus te deu promessas, e as promessas não podem ser o fim, porque se eu basear minha vida só atrás de uma promessa, e quando chegar a promessa? E quando Deus cumprir o que falou? E quando Deus manifestar o que prometeu? Abraão agora ele tem uma promessa, mas quando ele recebe uma promessa, ele está com a promessa nas mãos. No capítulo 22, Deus aparece no meio da madrugada para Abraão, na noite, e Deus fala para ele: Abraão, sabe a promessa que eu te dei? Vamos transformá-la em aliança? Promessas são meio de Deus de produzir alianças. Deus está dizendo a Abraão: então por que Deus me entrega uma promessa? Deus me entrega uma promessa para que quando eu chegar em cima do monte, Deus está dizendo: Abraão, eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para cima do monte. O que Deus está dizendo é: Abraão, eu te entreguei uma promessa, para que quando chegue em cima do monte, promessa é só Deus fazendo, promessa é só Deus trabalhando. Deus está dizendo: olha, eu te dou uma promessa, para que quando chegue em cima do monte, nós possamos fazer uma aliança. Deus está dizendo: olha, eu te dei Isaac, mas agora você tem coragem de me dar o que eu te dei, para que possamos fazer uma aliança? Você tem coragem de entregar aquilo que eu te prometi? Você tem coragem de colocar, em outras palavras, por que Deus nos dá promessa? Porque se nós chegarmos em cima do monte sem a promessa, nós não temos nada para entregar para Deus. Aí você fala: Deus me prometeu uma família. Sim, Deus vai te dar. Deus vai te dar uma família para que você tenha alguma coisa para entregar quando Deus te pedir alguma coisa. Não, Deus vai me dar recursos, pastor. Sim, Deus vai te dar recursos, para que quando você tiver os recursos que Deus te prometeu, vai chegar em cima do monte, você ter alguma coisa para entregar para Deus. A aliança, ela é bilateral. A promessa é Deus fazendo, mas a aliança, a promessa é Deus entregando, mas a aliança agora é quando eu também posso entregar. E eu entrego o quê? Eu entrego aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me prometeu está disponível para Ele, porque aquilo que Deus fez na minha história está disponível para fazer uma aliança, para que eu entre na história de Deus. Uma coisa é Deus entrar na sua história, outra coisa é você entrar na história de Deus. Eu já entrei na história de muita gente que não entrou na minha história. Eu já ajudei muita gente que não entrou na minha história. Eu entrei na história dessa pessoa. Eu fui socorro na história dessa pessoa. Eu fui alento na história dessa pessoa. Eu tive uma palavra de conselho na história dessa pessoa. Uma coisa é quando você entra na história de alguém, outra coisa é quando alguém entra na sua história. Promessa é Deus entrando na sua história, e isso é demais. Aliança é quando você entra na história de Deus. E a chave aqui
é que quando nós mergulhamos desse rio, nós paramos de viver por aquilo que nós queremos de Deus, e nós entendemos que o sucesso da vida está naquilo que Deus quer de nós. A plenitude da vida não está naquilo que eu quero de Deus. A plenitude, o sucesso da vida está naquilo que Deus quer de mim. Abraão queria um filho, Deus queria uma geração. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Você quer fazer uma universidade, Deus quer transformar uma universidade através de você. Você quer só condição para ter um carro quando fizer 18 anos. Deus está dizendo, eu quero uma coisa que vai além daquilo que você está planejando. Uma coisa é você entender, Deus entrou na minha história. Outra coisa é dizer, eu quero entrar na história de Deus. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero estar inserido na história de Deus. E Abraão, aqui em Gênesis capítulo 22, Deus aparece no meio da noite. E tem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque Deus vai pedir algo para Abraão. Diga, Deus pediu algo para Abraão. Deus pede algo para o cara. Agora não era Abraão pedindo algo para Deus, era Deus pedindo algo para Abraão. Quando Deus cria um homem, e a Bíblia diz que no seu plano perfeito, plural, Ele diz, façamos o homem. Quando Deus diz façamos o homem, Deus diz, vamos colocar alguém aqui que tenha capacidade de participar da mesa, de ter comunhão conosco, de ter o mesmo nível de entendimento. Os animais não podem fazer parte dessa mesa, eles não podem ter amizade. E quando nós estamos falando desse ambiente, é um ambiente de troca. Ao longo da narrativa bíblica, os homens que marcaram a história não foram homens que só receberam algo de Deus, foram homens que deram algo que Deus queria. Eu peguei um voo no carnaval, nas corridas de viagem, e eu peguei um voo, e estava muito calor naqueles dias. Eu saí com uma roupa de shorts, de camiseta, e entrei num voo era um voo 5:30 da manhã, e a hora que eu entrei no voo, o avião estava muito gelado, e eu assim, não gosto de ambiente gelado, eu amo calor, tudo que é calor, sou contra ar-condicionado, ventilador, tudo isso, gente. E eu sinto muito frio, há quem diga que está faltando massa, mas eu sei que isso é só uma crítica. E aí eu entrei naquele voo. Quando eu entro num voo normalmente, voos às vezes são gelados, normalmente eu chamo um comissário e eu peço, amigo, será que você pode subir a temperatura? E aí eu entrei, estava tão gelado, eu acho que estava mais ou menos -10, estava muito gelado aquele voo. Aí eu chamei um comissário e falei, amigo, será que você podia subir a temperatura do avião? E aí ele falou, vou subir. Ele subiu para mais ou menos -8 assim, não resolveu nada. E eu estava com muito frio, mas muito frio. Acho que eu não lembro a última vez que eu tinha passado tanto frio, e eu não tinha o que fazer, porque eu estava lá no voo, e eu olhava para as pessoas e parece que só eu estava com frio. Esse era o pior, que o pessoal lá, na boa. E aí uma mulher que também estava com frio, graças a Deus, sempre tem alguém para se identificar com a gente. Uma mulher que estava com muito frio, ela percebeu que eu estava com muito frio, e aí ela disse para mim, ei moço, pega aqui o meu cachecol. Sei lá porquê, num lugar tão calor, mas ela tinha um cachecol na bolsa, acredite em mim. Mulheres, talvez estava lá há alguns anos e ela nem sabia, mas estava. Ela falou, pega meu cachecol. Eu peguei o cachecol, e aí eu fiquei tentando cobrir o meu corpo inteiro com o cachecol. Aí você imagina a cena, eu estava todo encolhido embaixo do cachecol dela, e desde o momento que eu peguei o cachecol dela, a gente então passou mais ou menos 1h15, 1h30 de voo, e eu estava com o cachecol dela, e a única coisa que eu pensava, desde o momento que ela me deu o cachecol, eu fiquei pensando, que gentileza dessa mulher. Ela percebeu que eu estava com frio, ela se importou, ela está me emprestando o cachecol dela, ela nem sabe se eu tomei banho, ela se dispôs a emprestar, e eu fiquei a próxima 1 hora de voo pensando, o que eu posso fazer para retribuir essa mulher? Eu fiquei pensando, eu posso fazer um Pix com valor, talvez 5 vezes mais do que vale esse cachecol.
Eu fiquei pensando, eu posso pegar o endereço da casa dela e mandar uma cesta lá de café da manhã, em retribuição ao cachecol que ela está me emprestando, porque naquele momento não importava mais nada, só importava cobrir do frio, e o cachecol não resolveu 100%, mas resolveu assim 80%, e eu fiquei a próxima uma hora pensando, o que eu posso fazer por essa mulher, o que eu posso fazer por essa mulher, o que eu posso fazer por essa mulher. E aí quando eu desci do voo e eu estou pensando, eu dobrei e devolvi o cachecol para ela. Deus falou, o que você estava pensando? Eu falei, eu estava pensando o que eu posso fazer para retribuí-la. Deus falou, você entendeu? Eu falei, o que? Você entendeu porque eu permiti você passar por isso? Eu falei, não, o que? Deus falou, alguém só te emprestou um cachecol. Você só ficou pensando o que você podia fazer para retribuir. E foi quando você entender em plenitude a obra do meu filho, você vai dizer como o salmista diz, quando você entende aquele que deu o seu filho por você, a sua vida é pensando, que darei eu ao Senhor, pelos benefícios que Ele me tem feito, o que eu posso fazer, o que eu posso dar, servir é muito pouco, colocar o meu dinheiro todos os meses é muito pouco, o que eu posso fazer, agora a minha vida é um ato de doação. Então eu saio dessa perspectiva miserável de evangelho, o que Deus faz por mim, quando eu entendo o que Ele fez por mim, e agora eu estou no lugar dizendo, o que posso fazer, o que posso dar, que darei ao Senhor por tudo que Ele me tem feito. Agora essa é a minha cabeça. Uma aliança é um lugar onde eu já não estou mais baseado no que Deus fará, mas do que eu farei, no que Deus pode me dar, mas do que eu posso entregar. Quando nós olhamos, o que pode acontecer com a vida de alguém que entendeu? A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos romanos que Abraão foi evangelizado com o evangelho. O próprio Deus explicou o evangelho a Abraão. Em outras palavras, o próprio Deus tinha pregado para Abraão o evangelho. Abraão entendia a obra de Cristo. Abraão entendeu, foi pregado a Abraão, por isso que ele é pai da fé. Abraão não foi justificado por aquilo que fez, foi justificado por aquilo que creu. Ele estava olhando para a obra de redenção em Cristo. E aí a vida desse cara agora ganha esse sentido. Ele recebe uma promessa, mas ele não vive baseado por promessa. Ele entendeu que a promessa era um caminho. E no capítulo 22, Deus diz a Abraão, legal, no lugar de superfície eu te dou uma promessa, no lugar de profundidade eu te presto a promessa que eu te dei. No lugar de superfície eu te entrego uma promessa, no lugar de profundidade eu te convido a fazer uma aliança. E o que falta no nosso tempo, e o que faltou em toda a história, é homens e mulheres de aliança. Tem muitos homens e mulheres de promessa, mas tem poucos homens e mulheres de aliança. Se você é solteiro, quem tem uma aliança com Deus sabe, a minha pureza é de Deus. É uma aliança. Quem casou debaixo de aliança aqui sabe o que é casar debaixo de aliança. Se você tem uma empresa, ou se você está empreendendo nesses dias, tem muita empresa de promessa, tem muita gente que prosperou por uma promessa de Deus. Glória a Deus, pouca gente é de aliança, que voltou para dizer, Deus me deu uma promessa, agora eu vou transformar a promessa em aliança. Por quê? Porque eu era pobre demais para dar alguma coisa. Aí Deus dá para Abraão e Isaac, porque Ele está dizendo, Abraão, quando subir no Moriá, você não vai ter nada para me dar, então eu estou te dando alguma coisa para te pedir lá em cima, para que você tenha alguma coisa para que a gente faça uma aliança. E Abraão então vai estabelecer uma aliança com Deus. Mas em primeiro aspecto, Deus pede algo para Abraão. Você sabe, nós já nos acostumamos com um tipo de oferta que queremos dar da nossa vida, do nosso coração. A gente chega numa reunião como essa, já está definido o que a gente vai fazer, como a gente vai cantar, que nível de entrega que a gente vai ter. Eu não sei você, mas eu já tenho as minhas definições de entregas. Esse mês aqui, você já definiu, não, eu vou entregar financeiramente tal valor. E se talvez o carro que você está andando já não é mais seu? Deus está pedindo seu carro para fazer uma aliança. E se talvez o seu tempo Deus quer transcender? Oferta não é o que você quer entregar, é o que Deus quer receber.
Oferta não diz respeito simplesmente do que eu me acostumei a entregar, mas do que Deus deseja. E a Bíblia vai dizer que Deus pede algo para Abraão. Deus está pedindo algo, e o que Deus pede para Abraão diz respeito a algo que Abraão amava. Você sabe, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos a necessidade, nós fomos criados por Deus com uma necessidade de adorar alguma coisa. Tem gente aqui que adora tênis. Tem gente aqui que adora um relacionamento. Tem gente aqui que adora, eu não sei o que você adora, mas a Bíblia diz que Deus encontra Abraão e Deus vai falar sobre o que Abraão adorava, sobre o que estava no lugar de prioridade, sobre o que era primazia no coração de Abraão, e Deus vai tocar no lugar de primazia. E quando nós estamos falando sobre o governo, não existe possibilidade, Deus não aceita ser segundo. Diga assim comigo: Deus não aceita ser segundo. Essa é a métrica da relação para com Deus. Deus não aceita estar em segundo lugar. Ou Ele é o centro, ou Ele não participa. Ou Ele é a prioridade, ou Ele é o adorado, ou Ele não participa. Deus não participa. Paulo fala de um culto racional. Culto não é só o que a gente faz na liturgia de domingo. Culto não é só que a gente faz uma liturgia de uma conferência. Culto é um estilo de vida, e o seu culto está adorando alguma coisa. O culto da sua vida está adorando alguma coisa. O culto da sua história está adorando alguma coisa. A promessa em Atos capítulo 15 é: eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Por quê? Porque no tabernáculo de Davi tinha adoração 24 horas. Então o que Deus está dizendo é: eu vou restaurar um tabernáculo no seu coração, onde a sua vida não seja adoração só de fim de semana. Tudo que você faz é adoração. A maneira que você trata os seus pais é um culto. A forma com que você estuda é um culto. A maneira na qual você trabalha é um culto. A reforma protestante, ela traz a revolução da história. A revolução, qualquer historiador, mesmo que não seja cristão, ele vai ter que trazer para o eixo central da história a reforma protestante. Por quê? Porque os homens passaram a entender que a vida deles era um culto ao Senhor. Então não dá para um homem tratar mal a sua mulher a semana inteira, vir participar de uma reunião, erguer as mãos, como se algo fosse um culto e algo não fosse um culto. Não tem como um adolescente destruir o colégio a semana inteira e vir numa reunião, numa conferência, como se as duas coisas fossem separadas. Não, a sua vida é um culto ao Senhor. E ou o culto da sua vida dá honra a Deus, ou o culto da sua vida desonra a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus pede algo para Abraão, e quando a gente fala de Deus te pedir algo, é de algo que vai além. A adoração é espontâneo. Jesus encontra, e aquela mulher vai quebrar um vaso aos pés de Jesus, ela vai quebrar um ano de trabalho aos pés de Jesus. Ela não estava programada necessariamente para fazer, porque a adoração transcende o que você se acostumou a entregar. O lugar profundo é o lugar onde Deus está dizendo: agora você perdeu o limite. Porque quando você perdeu o pé, você perdeu o controle. Agora você não dá o que você quer, você dá o que eu quero. Você não dá o que você quer, você dá o que eu pedi. E agora nesse lugar, Abraão em Gênesis capítulo 22, ele vai entrar nesse lugar, e ele vai se dispor a ouvir a Deus. Pastor, Deus não está me pedindo coisas muito doidas em 2023. Não, então essa manhã você vai ouvir. Não é que Deus não esteja pedindo, é que você não está ouvindo. As coisas que Deus te pede são ilógicas. Eu vivo uma temporada da minha vida de coisas ilógicas, de pedidos ilógicos de Deus, de direções ilógicas de Deus. Abraão vai se propor a ouvir o que Deus está falando. Sabe, eu sei que muitos de nós, Deus já te disse coisas, e talvez você menospreze a voz do que Deus disse.
Deus já te deu direções, apontamentos, Deus já te deu caminhos, Deus já te deu palavras, e a gente está esperando um profeta de fora do Brasil aparecer aqui, te chamar pelo nome, revelar o endereço da sua casa. Não tem nenhuma mística aqui, é Abraão e Deus, é Deus falando e Abraão ouvindo. Só que Deus não vai tocar em nada superficial. Você veio para uma conferência como essa, a gente quer que Deus toque no algo superficial, que a gente aprendeu que o fogo do Espírito é para eu queimar e ficar pulando. Não, no Novo Testamento, sim, o fogo do Espírito faz isso, mas a primeira compreensão teológica do fogo do Espírito é Paulo dizendo: olha, um dia todos nós vamos ser refinados pelo fogo. O que Paulo está dizendo? É que fogo não é para te fazer pular. Quando o fogo do Espírito vem, Paulo diz, ou a sua vida está sendo edificada em ouro, prata e pedras preciosas, ou em madeira, palha e feno. Ele diz, o fogo passa. Quando o fogo passa, o que ele faz? Queima o que não presta e refina o que sobra. Quando a gente se dispõe a dizer sim para Deus, o fogo do Espírito num dia como esse, o que ele está fazendo em primeira análise em nós? Primeira análise, ele está fazendo o quê? Ele está refinando o que tem sentido e queimando o que não é útil. Ele vem para refinar aquilo que de fato é de Deus, e ele vem para abalar tudo aquilo que não é de Deus. E nós não queremos esperar só o grande dia, como Paulo propõe aos Coríntios. Nós entendemos que cada experiência de estar diante da glória de Deus é uma experiência de dizer, Deus, pode queimar aquilo que não faz sentido, pode tirar aquilo que não faz sentido, pode tirar as motivações que não fazem sentido, pode tirar o que é pecado, pode tirar, e mantém o que é pureza, mantém o que o Senhor quer fazer. Abraão vai ouvir a Deus, ele vai se dispor a perceber a voz de Deus. Deixa eu dizer para você, Deus está na terra procurando pessoas sensíveis para ouvir a voz dele, mas não para falar, para ouvir, não para simplesmente querer Deus na sua história, mas para se propor a participar da história de Deus. Sabe, eu não sei de que família você veio, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é a sua realidade, eu sei de algo: quando você se propõe a ouvir Deus e entrar na história de Deus, coisas revolucionárias acontecem com quem se propõe a entrar na história de Deus. Coisas revolucionárias acontecem com casais que se propõem a entrar na história de Deus. Coisas revolucionárias acontecem com pais que se propõem a colocar os seus filhos na história de Deus. Coisas revolucionárias acontecem com ministérios que se propõem, com pessoas que dizem, meu ministério está na história de Deus. Transcende o que você está acostumado. Deixa eu te perguntar, nessa manhã você está disposto a ir num lugar mais profundo e de se antecipar? Sabe o que é interessante daquela mulher? É que a primeira vez teologicamente que Deus recebe na terra a mesma medida de amor que Ele colocou, é a primeira vez que o ágape tem uma troca. O amor ágape de Jesus encontrou uma mulher que o amou de forma ágape. O amor de Deus encontrou alguém que o amou na mesma proporção. E a Bíblia vai dizer então que os discípulos querem impedir aquela mulher. Porque deixa eu te dizer, só tem uma coisa que choca todo mundo na sua história: as suas entregas. Você quer chocar todo mundo? Tem uma vida de entrega. Você quer chocar todo mundo? Esses dias eu estava meio desviado de jejum de verdade. Coloquei a nossa comunidade num período de jejum. Falei, irmão, se quebrar jejum fosse tranquilo, Jesus tinha quebrado no deserto. E aí eu fui ministrar numa igreja, subiu um pastor antes de mim, e ele falou, eu quero falar de jejum. Ele falou, hoje é o 39º dia, eu estou jejuando como Jesus, 39º dia, só na água. Isso choca, porque toda entrega choca. Você quer chocar? Nós estamos no mundo caído, nós vemos como os dias de Noé, os homens casam, se dão em casamento, eles vivem como se não existisse. Você quer chocar a sua universidade? Entregue-se para Deus, é mais que uma religiosidade. Eu estou em pureza,
Por quê? Porque eu quero. Eu encontrei o meu Senhor e nada mais faz sentido para mim. Você quer chocar? Não seja quem faz entrega meia boca, não. Ai, pastor, não tenho muito dinheiro. Qual foi a maior oferta que você já deu na sua vida? Ai, pastor, não, você já arrumou dinheiro para comprar um tênis. Você quer chocar? Eu lembro que quando eu me casei com a Bruna, tudo que nós tínhamos, a gente no primeiro momento de casamento, a gente juntou e comprou um carro, e a gente quitou aquele carro. E a nossa cabeça era, a gente pega esse carro quitado e a gente vai dar de entrada no apartamento. Mas um dos dias eu entrei naquele carro. O que choca, o que muda a história, não é o que Deus pode me dar. Deus é dono do mundo, Ele é dono de todas as concessionárias. Deus tem um poder sobre tudo. Mas eu não entro na história simplesmente por aquilo que eu recebo de Deus, mas pela disposição do que Deus colocou nas minhas mãos de dizer, eu tenho coragem de fazer aliança com Deus. O que choca na história de Abraão, não é Abraão ter recebido um filho. Um monte de estéril ao longo da história recebeu um filho. O que muda a história, o que faz Abraão está aqui nesse livro sagrado, é o fato de que Abraão teve coragem de entregar tudo que ele tinha. Aí eu lembro que eu entrei no meu carro e Deus falou, você tem coragem de entregar isso que é tudo financeiramente para você? Aí eu entrei, a segunda foi a voz do diabo. Porque a sua proporção de aliança é condicional ao seu nível de entrega. E sabe qual é o problema da vida cristã? É que a gente se acostuma a entregar as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma maneira. E a gente vive a mesma realidade. A gente se acostuma. Talvez você não lembre a última oferta que te doeu o bolso. E talvez você vai dar ela hoje aqui. Eu não vou fazer ofertório aqui. Mas você pode trazer, por que não? Porque num dia como esse você não pode? Era uma noite comum, Abraão escuta algo no meio de mais uma noite. Era mais uma noite que ele estava lá e Deus fala algo para ele. E ele fala, eu não vou perder a oportunidade de entrar na história de Deus. Porque quando Deus te pede algo, não é porque Ele precisa, é porque Ele está te dando a oportunidade de entrar na história dEle. Quando alguém importante te pede algo, é constrangedor. Esses dias, um dos pastores que talvez tenha um dos nomes mais importantes para conferências, porque tem isso, gente, claro que tem isso. Você acha que convidaram o Rogério aqui para quê? Aí você pega um cara forte, é ou não é ele? Aí você pega outros mais ou menos assim, e monta. Eu vou ter que convidar o Rogério para ir pregar na minha igreja, numa vigília. E aí um desses pastores me ligou, no meio do nada, no meio de uma tarde, ele me ligou, falou, Dênio, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, Dênio, aconteceu o seguinte, eu preciso da sua ajuda. Uma coisa é você precisar da ajuda de alguém importante, outra coisa é quando alguém importante precisa da sua ajuda. É ou não é? Muita gente precisa da ajuda de gente importante. Quem é importante está ajudando muita gente. Por isso quando o apóstolo te ligar, irmão, é ou não é? E aí ele disse para mim, é o seguinte, eu vou ter uma pregação, mas acabou de falecer um irmão muito importante aqui da nossa comunidade, ele é membro fundador, eu vou ter que correr para o velório dele. O velório vai ser às pressas, eu não lembro porquê, eu não vou conseguir fazer essa viagem. E é o seguinte, à noite eu preciso estar nessa conferência, o banner já está divulgado, já está tudo certo, e eu pensei aqui, quem que eu posso enviar no meu lugar, para chegar lá e dizerem, olha, fulano não pôde vir, porque ele teve uma intercorrência, mas ele mandou alguém para substituí-lo. Eu estou te ligando para pedir para você me substituir. Aí é aquele misto de que assim, uma alegria imensa de falar, poxa, esse cara podia contar com tanta gente. Gênesis capítulo 22, Deus está dizendo, Abraão, podia contar com todo mundo na história, mas eu estou olhando para você, e eu tenho um pedido para te fazer. Aí é aquele misto de assim, Deus conta comigo. É aquele misto de dizer, esse cara é tão importante, e ele podia ter tanto pregador no Brasil afora, tem tanto cara melhor que eu, e esse cara resolve contar comigo.
E fica aquele outro lado de dizer, mas quem sou eu? Você entende que o primeiro é o senso de privilégio? Porque quem não tem senso de privilégio, ele não vai conseguir fazer entregas. Aquela mulher está quebrando um ano de trabalho, e está todo mundo chocado, falando, que absurdo, um ano de trabalho. Jesus está dizendo, ei, não, essa mulher está se antecipando. Você sabe, era costume ungir o morto, era costume, então, as mulheres irem até o túmulo, e elas ali ungirem, elas colocarem óleos sobre o morto. A Bíblia diz que quando Jesus morre, agora as mulheres vão até o túmulo, e quando elas chegam lá, um anjo diz, não está aqui, não precisa ser ungido, porque teve uma mulher que se antecipou, ela já estava enxergando algo, ela ungiu Jesus, foi a única mulher que teve o privilégio de ungir Jesus. Todas as outras chegaram depois, porque ela entendeu a oportunidade de uma entrega. Nós só temos essa vida, nós só temos essa chance. As maiores ofertas da sua história, você só tem essa chance. Eu estou lá no meu carrinho, era um bom carro, Deus disse, é para entregar. Falei, amor, e Deus falou, entrega pelo seu ministério. Na ocasião a gente não tinha nada ministerialmente. Na ocasião, depois eu vi um processo de transição de igreja com meu pai, mas não era para eu ter vivido o processo de transição com meu pai. E Deus falou, entrega. Porque o que expõe o seu coração para Deus não é o quanto você pode receber, é o quanto você pode dar. O que revela o seu coração não é o título que você pode ter, é o título que você pode abrir mão de ter. Não é a promessa que você pode ter, é a promessa que você tem disposição de colocar. Deus pede algo para Abraão. Há uma linha teológica que crê que o irmão de Abraão, antes de Abraão, tinha sido chamado. A narrativa judaica, alguns dizem que possivelmente o irmão de Abraão tinha sido chamado antes dele. Abraão podia não ter aparecido na história. Se ele tivesse comido a promessa, Abraão podia não ter aparecido na história, se ele tivesse ficado só numa promessa, mas em Gênesis capítulo 22 vai definir, o que define a sua história não é o que Deus te deu, é o que você tem coragem de entregar quando Ele te pedir. E aí Deus aparece e fala, Abraão, sabe seu filho? Gente, estava tudo legal na vida de Abraão, sabe quando está tudo dando certo? Sara está feliz, a criança está crescendo, Isaac está entrando ali, um juvenil, entrando na adolescência, aquela coisa maravilhosa, a casa maravilhosa, e Deus aparece em Gênesis capítulo 22, para quê? Que Deus está dizendo, Abraão, eu quero fazer uma aliança. Muitos homens podem receber promessas, Abraão, mas eu quero fazer uma aliança. Você tem coragem de entregar o que eu te dei? Você tem coragem de colocar promessa no altar? Você tem coragem de colocar aquilo que eu te falei? Ou você vai basear a sua vida inteira só numa promessa? Você não vai entender que a promessa é só um caminho de Deus para te levar para uma aliança. Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai entrar na terra. Qual que era a promessa? A terra. Moisés está nesse caminho, ele descobre algo. Ele descobre, eu vou entregar a terra para fazer uma aliança, porque tem algo mais profundo que a terra. Quando ele descobriu que a presença de Deus era a terra que ele precisava. Mas Abraão obedece o que Deus coloca no coração dele. Diga, obediência. Deus já te pediu alguma coisa que te custa? Olha aqui para mim, Deus já te pediu alguma coisa que te custa? Deus está falando do único filho de Abraão. Deus está falando do que ele mais ama. Deus está falando daquilo que é prioridade no coração dele. Eu sei que quando a gente lê isso aqui, você pensa que em outra época, que o pessoal estava acostumado a sacrificar filho. Não, era uma época como a nossa, filho como nosso. E Deus está dizendo para Abraão uma coisa ilógica. Deus está falando para Abraão algo que aparentemente não faz sentido. E você sabe, durante muito tempo da minha vida, eu achei que caminhar com Deus, a minha cabeça era, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu vou entender. Vai passar os anos e eu pensava,
A gente vai estudando teologia, a gente pós-gradua em teologia, depois a gente caminha, e a gente vai tendo tempo como pastor, e a gente vai entendendo tudo. E aí eu descubro que não, que a vida com Deus não é sobre entender tudo, é sobre confiar sempre. Passa os anos e Deus continua dizendo: olha, a maneira da gente se relacionar não é você entendendo, é você confiando. Então eu continuo te mandando fazer coisas que você não entende, para que você continue vivendo pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Deixa eu falar, se a sua vida não precisa de fé, você está em algum lugar em descompasso. É uma vida de fé. E agora Abraão vai obedecer, ele está disposto a ouvir a Deus, e a Bíblia diz: no dia seguinte, ele se levanta de madrugada, ele não está esperando. Sabe qual que é o nosso problema? É que você até sabe o que Deus quer que você faça, você só não tem coragem de levantar no dia seguinte e fazer. É que a gente participa de mais uma conferência, de mais um ajuntamento, de mais um tempo, de mais um louvor, mas o fato é, o que transforma a história, é o que na segunda-feira você vai levantar e responder em obediência àquilo que Deus te mandou fazer. E responder em obediência não é entender tudo, porque se você precisar de entender tudo, não é submissão. Quando você entende tudo, você não está se submetendo. Abraão vai ter que pegar o seu filho, e Deus dá uma palavra para ele, e ele não vai ficar questionando a palavra que Deus diz, ele vai se submeter à palavra que Deus falou. No dia seguinte, a Bíblia diz que ele se levanta, e ele vai caminhar na direção daquilo que Deus falou, mesmo sem compreender tudo. Obediência vai passar por vencer a nossa própria incredulidade. Quem faz relatório não obedece. Imagina se Abraão parasse para fazer o relatório: olha, eu vou fazer isso aqui, mas que implicações isso pode acontecer? Eu vou matar meu filho, eu vou voltar. Muito provavelmente esse cara ia ser excluído da sua comunidade. Muito provavelmente esse cara ia ser rejeitado pelo seu ambiente. Se Abraão fizesse conta da palavra que Deus tinha dado para ele, ele não tinha obedecido a palavra que Deus falou. Sente com qualquer homem de Deus, sente com qualquer pessoa que você respeita, que chegou em algum lugar, em algum momento ela precisou de abandonar as contas para seguir uma direção do que Deus está falando, crendo que se Deus falou, Deus sempre supre aquilo que Ele diz. Você sabe, o nosso problema muitas vezes é: e se eu fizer o que Deus falou e der errado? Alguém já teve esse temor? E se eu der o passo e não der certo? E se eu seguir o que Deus está falando e não acontecer? E se eu me dispor a esse lugar e eu não ver o que eu estou esperando? Depois de 7 anos, numa mesma comunidade, tendo visto coisas extraordinárias acontecendo, tendo visto multiplicações, no segundo ano, eu me recordo, nós batizamos mais de 450 pessoas, batismo no meu segundo ano, como pastor dessa comunidade que eu assumi do meu pai. A gente começou a ver multiplicações, coisas extraordinárias acontecendo, Deus levantando recursos, e a igreja foi se patrimonializando, e as coisas acontecendo, e líderes sendo levantados, e pastores sendo ordenados. No segundo para o terceiro ano, eu faço a minha primeira multiplicação de igreja, eu mando um grupo de 500 pessoas para uma outra região, coisas incríveis acontecendo. E as coisas foram acontecendo, eu pensei: essa é a igreja que eu morro, aqui é a igreja para eu morrer. A gente começou a multiplicar a igreja, as coisas foram acontecendo, eu falei: aqui vai ser. E como é comum a maioria dos pastores de passar anos, eu sempre admirei isso, meu próprio pai viveu isso, eu achei, minha história vai ser. Mas é interessante que Deus tem uma história para cada um, e apesar de eu admirar isso, minha história seria diferente. No 7º ano Deus falou: larga tudo e vai plantar uma igreja do zero. Eu falei: Deus, você sabe, eu não mando ninguém do zero, eu mando o pessoal com um grupo. O senhor sabe que eu nunca mandei pastores que estão aqui comigo do zero, que é maldade, mandar o camarada lá, vai. Os pastores já tiveram a oportunidade de ir do zero, eu não tinha tido essa oportunidade, então eu falei: eu espero que eu não precise fazer nada do zero.
Deus falou, não, você vai do zero. Para não falar que não foi do zero, Deus falou, tem 12 pessoas que vão com você. E para mim, eu falei, é ilógico isso. Falei para minha esposa, não faz sentido essa palavra. A gente está no meio dessa palavra, entra a pandemia. Eu falei, faz menos sentido ainda. Reuniu o nosso conselho, e o nosso conselho falou, não é estratégico a gente fazer mudanças pelos próximos anos, porque a gente nem sabe o que vai ser, como é que vai acontecer. Eu volto para casa, vou orar. Deus falou, a palavra que eu te dei é maior do que o tempo que você vive, é maior do que o que você enxerga, é maior que a estação que você está. A minha palavra continua sendo a mesma. Aí eu fui orar com a minha esposa. Falei, não, Senhor. Aí me levaram para o encontro de homens no meio desse processo. Me convidaram, falaram, pastor, vamos subir 4 dias a montanha. É uma igreja lá em BH que eu sempre estou ministrando. E eles falaram, tem um encontro de homens que é revolucionário, e você tem que ir, e que não sei o quê. Eu falei, eu vou nesse negócio. Fui lá, fiz minha inscrição sem ninguém saber, porque eu falei, eu quero chegar lá, eu quero que ninguém me reconheça, é eu e Deus. É um negócio que você ia todo encapuzado. Eu falei, ninguém vai me reconhecer, vai estar eu e Deus. E eu vou lá 4 dias para dentro da montanha. E uma das partes lá dessa experiência com Deus, a pergunta foi, do que você tem medo? Irmão, e 4 dias dentro de uma montanha, eu não posso tecer detalhes, porque quem sabe alguém aqui queira ir, mas numa situação que eu nunca tinha vivido da minha vida. E a pergunta que fizeram para mim foi, do que você tem medo? E quando perguntaram isso lá num determinado momento, eu ia ter que expor para todo mundo, eu fiquei pensando, enquanto os outros respondiam, eu não tenho medo de nada. Aliás, eu pensei, eu tenho medo da minha mulher, porque todo homem que se preze tem medo da mulher. Eu falei, eu tenho medo da minha mulher, mas tirando isso, eu não tenho medo de nada. E eu estava no meio desse processo de ter que responder uma palavra de Deus, e daqui a pouco eu falei, Senhor, mas sonda meu coração, eu vim para esse negócio para ser curado, eu vim para esse negócio. E daqui a pouco Deus falou, você tem medo de depender só de mim. Você tem medo da possibilidade de ter que olhar no banco e não ver dinheiro, mas ter a mim. Você tem medo da possibilidade de ter que olhar do seu lado e não ver seus parceiros ministeriais e ter só a mim. Você tem medo de depender inteiramente de mim. E eu disse, eu tenho medo de ter que depender só de Deus. Eu tenho medo de perder todas as outras escoras e ter que depender unicamente de Deus. Eu tenho medo de ir para um lugar de anonimato, eu tenho medo de ir para um lugar de esquecimento, eu tenho medo de um lugar que só está eu e Deus. Você sabe, Deus começou uma restauração no meu coração, e Abraão vai ter que responder a Deus, e ele vai ter que vencer o medo para responder a Deus. Ele vai ter que dar um passo, mesmo com medo, mesmo não sabendo as implicações do que vai ser, mesmo sem conhecer exatamente como vai ser voltar para casa, sem o filho dele. Um tempo atrás, no ano passado, eu fui ministrar numa igreja, e cheguei lá, o pastor me cumprimentou, e o pastor tinha feito um desenho, e a frase que ele tinha escrito, ele não é brasileiro, ele tinha escrito em inglês, o teu amor não falha. Eu olhei aquele negócio e falei, legal isso aí, né? É uma frase de música que todo mundo canta, uma frase famosa, teu amor nunca falha. Ele disse, deixa eu te explicar por que eu fiz isso, o teu amor não falha. Falei, ok. Ele disse, há mais ou menos 3 anos atrás, no meio de uma tarde me ligam, era uma família da igreja em prantos, uma família dizendo, pastor, o senhor tem que correr aqui. Uma família da cidade, o filho de 15 anos foi nadar, o menino sofreu um acidente e morreu afogado, e a família estava em desespero, é uma cidade interior, e eles pediram, pastor, corre para cá, porque a família está muito desesperada. O pastor correu para lá, e esse cara é um cara muito usado no sobrenatural, Deus usa ele muito em curas e tal, e quando ele chegou lá na casa daquela família, ele tinha ido para levar consolo para a família. Quando ele chegou lá, ele sentiu um desejo, e ele falou, eu sinto que eu devo ir orar pela ressurreição do menino. Falou, onde está o corpo? O pessoal disse, o corpo já está no IML, o corpo já está passando pelo processo. Ele disse, eu vou para lá. Ele chegou lá. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, eu sou pastor e eu vim aqui porque eu preciso orar pelo corpo. Eles disseram, não é assim, você não pode entrar aqui, você não pode chegar aqui, não tem essa possibilidade.
corpo já está passando por todo o procedimento legal, você não tem como ter acesso ao corpo. E aí ele insistiu, ele disse: eu quero falar com a diretoria. E aí ele falou para a diretoria: olha, nós cremos no poder do sobrenatural, a gente crê que ao longo da história Deus ressuscitou mortos, que Ele continua fazendo ainda hoje, e eu preciso ter acesso ao corpo, porque eu quero orar pela ressurreição. E aí foi que permitiram ele entrar e ter acesso ao corpo. Ele entrou, e nisso a família sabia que ele ia orar pela ressurreição do filho. Imagina você como pai, tendo perdido um filho, aparece um pastor muito louco e fala que vai orar para ele ressuscitar. Está a família toda com muita expectativa, a comunidade de fé deles, a igreja está sabendo e está todo mundo orando, e esse cara entra, e esse cara tem um histórico de várias curas. Eu mesmo já vi várias curas acontecendo por meio do ministério dele. Esse cara entra, ele começa a orar pela ressurreição do menino, e a primeira hora de oração, ele ora no corpo do menino, nada. Ele entra na segunda hora, ele faz atos proféticos, ele tem lá direções, e ele ora a segunda hora, ora, nada. A terceira hora, e todo mundo apreensivo do lado de fora, todo mundo apreensivo, intercedendo, ele ora, a terceira hora, nada. Ele entra então na quarta hora, aí chegou a quarta hora. Sempre tem uma quarta hora, gente. Ele entra na quarta hora, ele ora e nada. O menino não ressuscitou. Te frustra essa história? Esse cara entra no carro, ele falou: entrei no carro, eu falei: Deus, que coisa humilhante, que coisa frustrante. Qual que é o sentido? Que brincadeira é essa? Eu poderia ter levado só uma palavra de conforto para a família, mas parece que com isso aqui eu aumentei a dor da família. Eu estou voltando agora e eu não estou entendendo nada que o Senhor fez, e não faz sentido nenhum para mim. Ele volta, ora por consolo para a família, mas ele fica frustrado internamente com aquilo que ele fala: eu senti que eu devia ir lá, eu senti que eu devia ir orar pela ressurreição do menino, mas aonde está a lógica de Deus nisso? Ele diz que então despede a família, aquilo ficou como um eco dentro dele, de um misto de frustração, com vergonha, ele falou: cara, e eu fiquei carregando isso. Um ano mais tarde, ele falou, encerrou um culto, e eu estava orando por pessoas no final de um culto, e a igreja foi esvaziando, e foi ficando só a fila, e tinha um homem sentado na primeira fileira, e ele deixava todo mundo passar, e ele dizia para as pessoas: pode ir, até que veio a última pessoa. Ele se levantou e veio até mim, olhando nos meus olhos, e falou: pastor, você lembra de mim? O pastor falou: lembro. Ele falou: então, eu sou o pai daquele garoto que você orou para a ressurreição, você lembra? Que morreu afogado. Ele falou: lembro. Ele disse: pastor, eu vim aqui te agradecer, porque em toda a vida do meu filho, ninguém o amou com tanta coragem quanto você. Meu filho nunca foi amado em vida quanto ele foi amado naquele dia que você se dispôs a abrir mão da sua reputação, você se dispôs a fazer tudo, e você o amou de forma intensa, ao ponto de chegar no IML, pedir para ver o corpo e passar lá horas orando. Sabe o que aquele pastor me ensinou? É que a cura um dia pode faltar, pode falhar, que um bom conselho pode falar. Ele falou: a ressurreição falhou, mas o amor nunca falha. É interessante que Jesus está no Getsêmani, e Deus vai pedir algo para ele. Jesus podia ter ido embora. O que marcou o Jesus homem, marca a história, não pelo poder que tinha, mas pela disposição de entrega que teve. E nós não podemos basear a nossa vida cristã pelo poder que podemos receber de Deus, mas pelo tipo de entrega que podemos dar para Deus. O Jesus homem está no Getsêmani, e ele não está entendendo nada. Pai, não estou compreendendo isso aqui. Ele chega no nível de angústia. Será que Deus já te pediu alguma coisa que te angustiou? Eu imagino que Abraão está angustiado, porque ele está dizendo: isso aqui é a prioridade do meu coração. Isso aqui diz respeito a algo que é importante para mim. Isso aqui é um sonho da minha vida inteirinha. Era ouvir alguém me chamando de pai,
E que brincadeira é essa, Deus? É porque Deus estava falando de aliança. Jesus está ali e Ele está dizendo: Pai, mas se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus está crendo? Você só vai poder fazer entregas se você confiar na bondade de Deus. Quem confia no amor de Deus pode fazer entregas. Jesus está dizendo: até agora ninguém venceu a morte, até agora não teve ninguém que voltou dos mortos, até agora não teve ninguém que teve poder sobre a morte. Mas Ele está dizendo, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu sei que o seu plano é perfeito, e eu não vou reter nas minhas mãos aquilo que você está pedindo. Jesus entrega, e Ele vai para a cruz. Essa disposição de entrega, a Bíblia diz que Abraão entrou na galeria dos heróis da fé, porque ele cria que Deus podia ressuscitar o menino. Gente, olha que absurdo. Esse cara confia tanto no amor de Deus, que ele está dizendo, se Deus está mandando matar, ele cria inclusive que Deus podia ressuscitar o filho que ele acabou de matar. Qual é a lógica? Qual que é o nível de confiança? Qual que é o nível de disposição de falar, eu não estou entendendo, não faz sentido para mim, mas inclusive eu posso matar e ele pode ressuscitar. É uma disposição de obedecer a voz de Deus, de um amor que nunca falha. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Mas Abraão vai guardar uma palavra. A Bíblia diz que Abraão vai caminhar 3 dias, e 3 na Bíblia tem um símbolo de algo completo. Pedro nega 3 vezes, Jesus leva 3 dias, Jesus vence a morte, e são 3 dias, algo completo. Aqui são 3 dias de caminhada de Abraão, e Abraão está caminhando 3 dias, e ele está caminhando com uma palavra que Deus tinha colocado dentro do coração dele. Você vai entregar o seu filho. Ele está andando 3 dias com uma palavra difícil, ele está andando 3 dias sem entender a lógica, ele está andando 3 dias, deixa eu dizer para você, aqui Abraão vai andar 3 dias, e ele vai guardar essa palavra. E aí a Bíblia diz, chega um determinado momento, ele disse para aqueles 2 servos, ei, esperem aqui, que eu vou subir e vou adorar. Que a adoração não é algo coletivo, é algo que Deus fez entre ele e você. Sabe o que Abraão pede para aqueles 2 servos ficarem? Eu não sou da ideia que você tem que arrancar a gente tóxica da sua vida. Não, você vai ser a restauração dessas pessoas. Mas sabe, tem determinados lugares com Deus que ninguém vai. Abraão deixa os 2 servos, porque vamos ser sinceros, quem em sã consciência veria um homem matando seu próprio filho e não faria nada? Ninguém. Então ele deixa esses 2 servos lá embaixo, porque em outras palavras ele está dizendo, a entrega que eu preciso fazer lá em cima é eu e Deus. É algo entre eu e Deus, é algo que Deus falou comigo. Jesus vai para o Getsêmani, os discípulos ficam em determinado lugar, ele vai mais profundo porque tem algo entre ele e Deus. Deixa eu perguntar, que tipo de aliança tem entre você e Deus? Que palavras você guarda que é algo entre você e Deus? Você sabe, quando eu fui fazer a reforma, uma grande reforma que eu fiz como pastor, e reforma é aquela coisa, a gente sabe, é dinheiro que não acaba mais, e eu sempre dou para a igreja o descritivo dos orçamentos, para que vai que Deus toca no coração de alguém, a pessoa pode dar o que ela quer ali. E aí nós fizemos isso. Na semana me liga uma irmã, e eu conheci a história dessa irmã. Essa irmã já tinha feito todos os procedimentos possíveis e imagináveis, algumas vezes para tentar engravidar, não tinha conseguido engravidar. Ela já tinha rompido os 40 anos de idade, e assim, ela não tinha conseguido engravidar. Aquela irmã me liga no meio da semana, e ela fala, pastor, falou aí querida, eu estou ligando, e eu vi que a parte mais pesada da reforma vai ser o piso de tudo. E quando eu olhei o valor, pastor, o meu médico disse que já acabou as minhas possibilidades, mas a única chance é um tratamento que está vindo de fora do Brasil, só que ele vale muitas vezes mais do que um tratamento aqui, que já não é barato. Mas quando eu olhei o valor do piso, é o valor para o procedimento que eu faria. Ela falou que eu faria, pastor, porque quando eu fui orar, Deus falou para mim, pega o dinheiro que você vai fazer o procedimento e dá o piso da igreja.
E eu estou te ligando, pastor, para ver o que você acha. Falei, irmã, não pede meu conselho não. Me deixa embaixo do monte. Deus está falando com você nesse nível de adoração. Sobe sozinho. Só faz o seguinte. Eu creio que Abraão falou para Sara, porque Sara entrou em Hebreus na galeria como uma mulher de fé, chamando Abraão de Senhor. Eu imagino que Abraão tenha contado para ela, e ela tenha falado: Abraão, Deus falou com você. Falou. Então vai no que Deus falou com você. Segue a voz do que Deus falou com você, porque o amor de Deus nunca falha. Aquela irmã falou lá do outro lado, falou: irmã, você falou com seu marido? Falei, pastor. Falei, porque eu estou disposto inclusive a entregar o nosso filho. Isso aqui não é o dinheiro de um procedimento, isso aqui é a possibilidade do sonho da minha vida. Falei, irmã, então segue o que Deus te falou. Essa irmã doou o piso. Passou 1 ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos, nada. Quando perdeu todas as possibilidades de gravidez, essa mulher me engravida de forma natural. Está lá a criança. É fruto do que? De uma aliança. Sabe o que Deus quer restaurar? É jovens que vão prosperar, mas que se tornarão empresários que têm aliança com Deus. Deus, está aqui essa empresa. Se o Senhor prosperar esse negócio, meu sonho não é comprar um Camaro e colocar na garagem. Meu sonho é andar de Porsche. Eu tenho uma palavra com o Senhor. Se o Senhor me prosperar, eu vou ser um mantenedor da tua casa. Se o Senhor me prosperar, a minha comunidade não vai passar necessidade. Se o Senhor me prosperar, quem está ao meu redor vai ser tocado. Deus está atrás de casais de aliança. Não é só o menino que gostou da menina, sabe? Larga a mão de ser bocó, rapaz. Cresce. É você dizer: Deus, eu estou aqui, pleiteando essa universidade. Se o Senhor me colocar aqui, Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor, de devolver para o Senhor a glória que o Senhor está colocando na minha história. A terra, se você já sentou com gente de aliança, tem poder uma empresa de aliança, tem poder um casamento de aliança, tem poder um ministério de aliança, tem poder quando alguém diz: eu tenho uma aliança. Abraão está aqui, Gênesis capítulo 22. Ele vai abrir uma fenda na história dizendo: tem alguém de aliança aqui, tem poder. E ele vai guardar essa palavra. É uma palavra entre ele e Deus. Deixa eu dizer, não espere que alguém creia mais no que Deus te disse do que você. Não espera que alguém acredite mais. A gente está esperando que apareça um discipulador, um pastor, um irmão. Não espera não. Se Deus te falou algo, guarda o que Deus te falou. Se as circunstâncias estiverem contrariando o que Deus falou, continua. Abraão está andando 3 dias. Gente, quem é pai aqui foi pelo menos 2 noites com o menino. As últimas noites, os últimos abraços, as últimas histórias. E tudo ao redor, Abraão talvez questionando, dizendo: Senhor, está tudo perfeito na minha vida, por que o Senhor está me levando para esse lugar? É aquele cara indo para o necrotério, voltando, dizendo: Senhor, o Senhor não precisava ter me colocado nisso. E Deus está dizendo: não, é porque eu quero entender o seu coração. Eu quero entender o nível de confiança que você tem na minha palavra. Eu quero entender o nível de descanso que você tem naquilo que eu estou te mandando fazer. Mas por fim, a banda pode vir aqui, por gentileza. Deixa eu te falar, sabe o que revoluciona uma família? Quando um primeiro homem de aliança aparecer no meio da sua casa. Não um primeiro crente simplesmente, não. É um primeiro homem de aliança aparecer no meio da sua casa. Tem muito crente mais ou menos. Tem muito crente que... Agora, quando você marca a história com uma aliança, quando você marca uma história com a entrega, e a entrega do quê? Do que Deus já te deu, do que Deus já colocou na sua mão. Deus está pedindo para Abraão: Abraão, sabe que eu já coloquei na sua mão, sabe aquilo que você ama, sabe aquilo que tem valor, mas aquilo que se tornou o objetivo da sua vida. Eu imagino que nesse momento Deus vai tocar em Isaac, porque Isaac tinha virado o objetivo da vida de Abraão. Abraão devia ter concentrado todas as forças em Isaac. E aí Deus está dizendo: sabe, Abraão, aquilo que você consertou todas as forças,
Sabe aquilo que agora virou a prioridade do seu coração? Sabe o que virou o seu xodó, que você abre a boca e só fica falando disso? Mostra que eu sou mais importante que isso. Revela que eu sou mais importante que isso. Talvez nós vamos dizer aqui, não pastor, na Bíblia que eu li, Deus não precisa da prova do meu amor. Ele olha para aquela mulher e diz, aonde for pregado o Evangelho, aonde? Ele não prometeu isso para mais ninguém. Ele diz, aonde o Evangelho for proclamado, mulher, vão ter que falar do quê? O que aquela mulher fez para entrar na história? Vão ter que falar da sua entrega, vão ter que falar do que você fez. Os apóstolos, nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos. Eles estão aqui, sabe por quê? Eles não correram. Homens dos quais o mundo não era digno de ter. Açoites, prisões, perseguições. Deixa eu falar, o Brasil está virando um país pós-cristão. O hype é ser crente. Essa é a moda. O que vai levar a nossa nação a todos os lugares que Deus tem dito é gente de aliança. É você. É uma próxima geração de aliança. São os próximos casamentos de aliança. São casais que não vão se relacionar só para passar tempo. É casal que vai se relacionar porque tem uma aliança com Deus. Por causa da aliança com Deus eles vão chegar em algum lugar. São casais que não vão ter simplesmente filhos. Eles vão ter filhos para uma aliança. Eles vão ter filhos, não para entregar aqui para vir, ai pastor, consagra meu filho e ungir a testa simplesmente. Não, eles vão construir famílias de aliança. E aí Abraão vai subir o monte, ele vai subir o Moriá. E Abraão sobe, ele deixa os seus servos, ele começa a subir. Sabe, geografia bíblica, subir fala de um lugar mais elevado, subir fala de um lugar maior, subir fala de um lugar de mais profundidade, subir fala de um lugar que você está sozinho. Se você for nadando 10, 20, 30 metros para dentro da praia, lá na orla, talvez você não consiga lugar para colocar uma cadeira, mas lá para dentro tem uma imensidão. Ele vai começar a subir. Ele está olhando Isaac, ele está dentro de todo aquele cenário, ele sobe, ele vai fazer o sacrifício, ele vai amarrar o menino, ele vai preparar o sacrifício, e a Bíblia diz que agora ele se prepara, ele ergue o seu cutelo para matar o menino, e quando ele ergue, preparado para matar, ele não estava fazendo de conta, ele não ergue em play per view, dizendo, olha, enquanto eu ergo, Deus vai aparecer e falar, não, ele está disposto a obedecer integralmente o que Deus falou. Gente, nós estamos clamando por Abraãos da nossa geração. E quando ele vai fazer, uma voz vem do céu e diz, Abraão, Abraão, não faz isso, não ergue sua mão contra o menino, não mata o menino, porque eu sei agora, o que eu queria saber foi respondido. Sabe por que Deus fala para Abraão, não mata o menino? Porque lá em cima do monte, Deus não queria Isaac, Deus não precisava de Isaac, Deus não queria o menino morto, o alvo de Deus não era Isaac, o alvo de Deus era Abraão. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Ele está dizendo, Abraão, agora eu sei que eu tenho você, que eu sei que nada mais está na sua mão, agora eu sei que eu tenho você, que eu sei que agora nada mais tem valor para você. Agora Abraão, eu sei, Deus vai entrar na terra pela linhagem de Abraão, a partir dali ele estabelece a circuncisão, e Jesus vem da genealogia, é chamado de filho de Abraão, porque agora na linhagem de Abraão, esse cara faz algo tão louco na história, uma entrega tão radical, que agora a genealogia de Jesus é marcada por meio de Abraão. Sabe, o grande ponto da vida é que o que vai definir onde você vai estar o ano que vem é o tipo de entrega que você pode fazer hoje.
O grande ponto da vida é que o profissional que você vai ser está muito definido pela entrega que você pode ter. O grande ponto da vida é que você está no momento decisivo da sua história, e o casamento que você vai ter é definido pelo tipo de entrega que você pode fazer para Deus. E Deus está dizendo: Abraão, eu descobri, eu tenho tudo de você, eu tenho o seu coração completamente. A sua entrega expressou que eu tenho tudo. Sabe o que é interessante? Abraão queria um filho, ele desce de lá com uma nação. Deus está dizendo para ele: Abraão, quando você entrega uma promessa, ela se transforma numa aliança, ela vai muito além daquilo que você tinha definido para a sua história. Ele sobe com um filho, ele desce com uma nação. Ana tinha um projeto, ela queria ter um filho, ela está clamando, ela está olhando Penina, ela está chamando, falando: Senhor, eu quero um filho. Ana queria um filho. Deus falou para ela: você tem coragem de entregar? Senhor, eu tenho coragem de entregar. Ela entrega um filho, ela recebe um profeta que marcaria a história de Israel. Sabe, quando Jesus entrega a sua história, agora a Bíblia diz que Jesus vai ao ponto máximo de humilhação e de entrega. Mas a Bíblia diz que o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. E agora os anjos estão dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. É o primeiro homem a entrar no céu, é o primeiro homem a entrar glorificado no céu. E os anjos estão dizendo: quem é esse? Ele desceu no ponto máximo de humilhação, ele chega no ponto máximo de exaltação. Quem é esse? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A vida cristã é sobre uma entrega. Você lembra como você começou a vida cristã? Te falaram do Evangelho, da entrega dele por você, depois te convidaram a fazer o quê? Se você quiser entregar a sua vida. A vida cristã nasce com uma entrega. A vida cristã é sustentada com uma entrega. Mas sabe qual é o nosso problema? Vai passando o tempo, a gente se acostuma com as entregas que fazemos. Mas Deus já nos levou a um lugar mais profundo nessa manhã. E eu quero encerrar essa manhã te convidando. Se você pode, feche seus olhos onde você está. Só estenda as suas mãos assim na posição de receber. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada. O Senhor está procurando gente de aliança na terra. O Senhor está procurando homens de aliança na terra. O Senhor está procurando empresários de aliança na terra. O Senhor está procurando casamentos de aliança na terra. Pai, eu oro agora, tira-nos do automático. O Senhor nos levou a um lugar de profundidade, e nesse apelo nós não vamos receber do Senhor. Nós queremos saber o que podemos te dar, o que podemos te entregar. Está todo mundo naquela casa sabendo que podia receber do Senhor. Uma mulher vara a reunião, ela quebra o protocolo, e agora ela está dizendo: eu vim trazer algo. E o Senhor não a repreende, o Senhor a elogia. Senhor, a tua palavra foi ministrada, a semente foi lançada. Há pessoas aqui que têm ouvido sobre entregas que deveriam fazer. Há pessoas aqui que já sabem, inclusive, passos que deveriam dar. Alguns de nós, o Senhor está chamando a entregar relacionamentos aqui nessa manhã. Há pessoas aqui que o Senhor está chamando a colocar relacionamentos. Há outros de nós que o Senhor está chamando a colocar dinheiro, porque ainda o dinheiro é o centro do nosso coração. Há outros de nós, eu não sei, Senhor, mas eu oro pedindo o Teu Espírito agora. Tu que sondas e nos conheces, só estenda as suas mãos agora. O Espírito Santo vai começar a sondar o seu coração agora. A Tua palavra, e eu oro pedindo para que a Tua palavra agora comece a prosperar nos nossos corações.
Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar. Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar. Aumenta a tua presença nesse lugar. Chama pessoas para aliança nessa manhã. Chama pessoas para uma aliança mais profunda nessa manhã. Compartilhe agora novos níveis de entrega. Alguns de nós aqui, o Senhor está chamando a entregar o seu tempo para um lugar de mais intimidade, chamando a entregar o seu tempo para um lugar de mais devoção, de mais entrega. Alguns de nós aqui, Senhor, eu oro pedindo ao Teu Espírito. O Senhor tem uma maneira exclusiva de falar com cada um de nós, então eu te peço, vai agora. Eu no céu além de Ti. Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Vamos lá, deixa o Espírito te levar. Estou apaixonado. Senhor, nós queremos levantar um altar de entrega nessa manhã. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti. Vamos, Jesus. E construirei no cume. Ele está perguntando o que está no centro do seu coração. O que é a sua prioridade maior, Abraão? E o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Vamos lá, a sua manhã é a manhã de uma entrega nova, de uma entrega maior. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. Tenho eu no céu além de Ti. Vamos, Espírito. Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado. Desesperado. Vamos lá, coloque de sua amor. casa, sua família, seu coração, seus filhos. Estou disposto a morrer por Ti. Seu ministério, coloque tudo. E construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti, Senhor. Dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão da riqueza por Ti. Sabe, eu quero fazer um apelo para você. Em Êxodo capítulo 2, tem uma mulher, Joquebede. Joquebede entrou na história bíblica por causa de uma entrega. Em Êxodo capítulo 2, sabe, toda promessa que você retém, mata você.
Se Abraão fica com Isaac, Isaac teria sido a morte de Abraão. A bênção de Abraão mataria Abraão. Tem gente que morreu com uma bênção nas mãos. Tem gente que casou, era bênção de Deus, mas morreu. Tem gente que prosperou e morreu. Por quê? Porque toda bênção que você reter vai produzir angústia no seu coração. Tem gente que está em depressão por causa de uma promessa, que ele não vê a promessa chegando, ele não vê as coisas acontecendo. Em Êxodo capítulo 2, a Bíblia fala de uma mulher chamada Joquebede. E a Bíblia diz então que Faraó manda matar os meninos, mas Moisés era uma promessa de Deus. Joquebede tinha um filho, aquele filho era promessa de Deus, e Joquebede começa a esconder o menino. Ela guarda a promessa, que era uma promessa de Deus. Ela começa a esconder o menino, e a Bíblia diz que começam a matar os meninos. Eu fico pensando que Joquebede, ela está vendo aquele clima de terror. As mães estavam sendo terrivelmente assoladas. Eu fico imaginando que os vizinhos dela, as vizinhas ali, ela está vendo morte, mas ela está dizendo: Deus, é uma promessa. E ela tenta segurar a promessa com a força dela, e a promessa com a força dela começa a produzir morte. Sabe, toda promessa que você guardou de Deus, que não se transformou numa aliança, vai gerar morte na sua história. Todo ministério que foi promessa de Deus, que você guardou, vai gerar morte. Todo dinheiro que foi promessa de Deus, que não virou aliança, vai gerar morte. Joquebede está tentando segurar, mas ela começa a perceber: eu não posso. Já mataram o filho do vizinho do lado, do outro, da frente. E aí ela tem uma ideia. Ela é conduzida pelo Espírito. Joquebede fala: tem um rio que passa aqui perto de casa. Nós ouvimos sobre o rio essa manhã inteira. E o que esse rio faz? Você ouviu sobre o rio, foi inspirado a entrar no rio, mas agora Joquebede, ela tem uma ideia. Ela diz: não dá para fazer na minha força. Tem gente aqui que o seu casamento é promessa de Deus, mas acabou virando peso que você está tentando conduzir com a sua força. Tem pessoas aqui que o seu ministério é palavra de Deus, e Deus tem promessa, e você fala: eu não vejo essas promessas chegando. Isso está matando você. O ministério que é promessa virou morte. E agora ela diz: só tem uma solução. Ei, eu quero te convidar nessa manhã a fazer algo ousado na sua história. Ela diz: só tem uma solução. Eu preciso colocar promessa no rio. Só tem uma solução. Eu preciso colocar promessa. Eu não tenho capacidade de... Tem pais e mães que os filhos são promessas, e ele está vendo isso, ele está vendo o controle ser perdido. E aí Joquebede está dizendo: não, eu preciso colocar isso no rio de Deus. Não dá para ficar na minha mão. Não dá para o meu ministério ficar na minha mão. Não dá para ser na minha força. Não dá para ser do meu jeito. Joquebede então, ela vai encontrar o rio de Deus. A promessa encontrou a entrega. A promessa encontrou o rio. A Bíblia diz que ela faz um cesto. Em Êxodo capítulo 2. Ela prepara um cesto. Deixa eu te falar, nessa manhã Deus te trouxe aqui porque tem um cesto preparado. Ela prepara um cesto. A Bíblia diz que ela coloca Moisés, que é a promessa. Ela vai chegar para esse rio agora. Em outras palavras, ela está dizendo: Deus, eu estou te entregando a sua promessa, porque eu não tenho força de fazer do meu jeito. Eu estou colocando, tem pessoas hoje aqui que você vai ter que colocar o seu casamento nesse rio. Tem pessoas aqui que você vai ter que colocar a sua profissão nesse rio. Tem pessoas aqui que você está angustiado porque Deus te falou algo. Você vai ter que colocar a sua família nesse rio. Tem pessoas aqui que você vai ter que colocar o seu ministério nesse rio. Tem pessoas que você vai ter que colocar os seus pais nesse rio. Tem pessoas que você vai ter que colocar a sua vida financeira nesse rio. Por quê? Porque te ficar na sua mão está te matando. Na sua mão está te dando ansiedade. Ela vai colocar nesse rio. Mas você sabe, alguns estudiosos creem que a casa de Faraó, o palácio de Faraó, estava no contrafluxo do lugar que Joquebede coloca o cesto. A natureza do rio, a correnteza do rio faria o cesto descer. Mas alguns estudiosos creem que quando Joquebede coloca o cesto, o que o cesto faz, ele começa a subir. Sabe por quê? Aquilo que você põe na mão de Deus vai chegar em lugares que naturalmente você não poderia chegar. Aquilo que você coloca, aquilo que você confia. Quando você coloca os seus filhos na mão de Deus, seus filhos chegarão em lugares que você não poderia chegar. Quando você coloca a sua família na mão de Deus, sua família vai chegar onde você não podia chegar. Quando você coloca o seu plano de casamento na mão de Deus, o seu relacionamento, aquilo que você vai fazer vai chegar onde você não pode chegar. Quando você coloca a sua profissão na mão de Deus, quando você coloca o seu dinheiro na mão de Deus, quando você coloca o seu... Agora, o fluxo do rio é para lá, mas os estudiosos creem
que esse cesto começa a pegar o contrafluxo. Eu quero profetizar sobre a sua história, que tudo aquilo que você tiver coragem de colocar na mão de Deus. Isaac era só um menino, Isaac era só um filho, mas quando Abraão coloca Isaac no rio de Deus, agora Isaac não é só mais um menino, agora Isaac redimido é uma nação, agora Isaac redimido, viria Jesus através de Isaac. O cesto pega o contrafluxo que ela coloca no rio de Deus. Mas aí a Bíblia diz: vai parar onde o cesto? Na casa da filha de Faraó. Deixa eu falar, Deus tem o tempo perfeito, você não tem. Tem tanta gente que ficou segurando a sua própria história. Se você segurar a sua própria história, você não vai chegar no lugar que Deus tem para você. Só tem um jeito de chegar na história que Deus planejou. É quando você tira a mão, é quando você perde o controle, é quando você estabelece uma entrega. Você quer chegar no lugar que a sua força pode te levar, então mantenha na sua mão. Mas se nessa manhã você está entendendo que desde o primeiro momento está sendo falado sobre o rio de Deus, e há um convite para você pegar e dizer: na minha mão não vai funcionar mais, na minha mão não tem mais jeito, eu quero lançar no rio de Deus. E Joquebede lança, mas agora não tem mais controle, não tem mais domínio. Abraão diz: eu vou entregar meu filho, mas eu tenho que sair do controle, do domínio. Eu não sei o que vai ser, como vai ser. A filha de Faraó vai pegar Moisés. Qual que é a possibilidade de um cesto subir o rio e chegar nas mãos da mulher mais poderosa do Egito? Ela pega a criança, e a Bíblia diz que ela olha o menino. Sabe o que ela diz? Olha, eu preciso que alguém cuide desse menino. Ele vai ser meu filho, ele vai se tornar um príncipe, mas eu preciso que alguém cuide desse menino. Joquebede tinha ido, ela entrega o menino, mas a Bíblia diz que agora ela volta para casa. E a Bíblia diz que ela chega em casa. Algum tempo depois alguém bate na porta. Essa mulher está dizendo: eu coloquei na mão de Deus, perdeu o meu controle. Alguém bate na porta e diz: Joquebede, a gente está vindo aqui, que lá no palácio chegou um menino. E é o seguinte: o palácio quer contratar uma mulher para cuidar do menino. Olha que coisa ilógica. Todas as mães tinham perdido os filhos. Joquebede agora está com Moisés de volta em casa. E mais que isso, alguém pergunta para ela como é. Ela diz: eu ganho um salário todo mês para cuidar do menino. Que o que fica na sua mão morre, mas se você tiver coragem de colocar na mão de Deus, volta redimido para a sua história. Vai voltar redimido. E agora Joquebede vai ganhar para cuidar do filho que ela teve coragem de colocar no rio. É claro que Deus não vai pedir um filho fisicamente para você. É claro que Isaac é só uma expressão de fé que Deus está nos deixando por meio de Abraão. Mas Abraão tem coragem de colocar Isaac no altar. Ele desce agora. Jesus vai nascer através da genealogia dele. Por quê? Porque a coragem de colocar no rio de Deus vai fazer algo voltar redimido. Deixa eu dizer, não tem outro lugar melhor para colocar a sua história. E quanto mais coragem você tiver de dizer: eu não vou deixar nada na minha mão. Tem pessoas hoje aqui que tem coisas que estão te matando. Deus te prometeu um casamento, você olha para o seu casamento, você não for. Deus te prometeu um relacionamento, você olha, você não consegue enxergar. Deus te prometeu, eu não sei o que hoje Deus vai te convidar a entregar. Mas eu quero que, se você tiver coragem de fazer um altar de entrega, tem um rio aqui. Feche seus olhos onde você está. Vamos comigo. Vamos comigo nessa história. Feche seus olhos. Se você tem disposição de entregar, vamos comigo. Com seus olhos fechados. Se veja agora. Como Joquebede ali, se veja pegando um cesto agora. Se veja com um cesto nas mãos. Se veja com a disposição e com a coragem de dizer: hoje eu vou entregar. Joquebede estava dizendo: hoje eu vou entregar, me custa, eu vou entregar, é algo que é importante para mim, mas não pode ficar na minha mão. Não pode ter nada mais importante que Deus na minha história. Se veja agora pegando esse cesto. Ela pega esse cesto e ela se aproxima de um rio. Com seus olhos fechados, se veja dando passos agora.
ela ergue os olhos e ela pode ver um rio. Vamos lá, como um passo espiritual, veja um rio agora. Ela vai colocar Moisés dentro do cesto. Eu não sei o que Deus está te convidando a colocar dentro desse cesto hoje. Talvez você está tentando nas suas finanças e você não consegue chegar em lugar nenhum. Se veja colocando agora as suas finanças dentro desse cesto, o seu desejo de sucesso. Talvez Deus está dizendo, me dá os seus recursos, coloque aí. Talvez são os relacionamentos, talvez você está tentando. Deus te deu uma palavra que vai te dar uma família, e você está fazendo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Se veja colocando aí e dizendo, Deus, eu coloco agora o meu coração, os meus relacionamentos. Talvez você precise de colocar nesse lugar o seu ministério. Talvez o seu ministério está produzindo peso. Tem uma palavra de Deus para você, mas isso está gerando peso. Coloca aí. Ou talvez é uma bênção que entrou no lugar de Deus. Talvez é uma bênção que roubou os seus olhos de Deus. Talvez é uma bênção que capturou o seu coração. E hoje você ousadamente pode falar, Deus, não tem nada é maior do que você. Eu posso colocar qualquer pessoa dentro desse cesto. Eu posso colocar qualquer bênção dentro desse cesto. Eu posso colocar, porque não tem nada que seja maior que você. Se veja colocando dentro desse cesto agora. Agora vamos lá, vamos caminhando na direção desse rio. Com seus olhos fechados, vamos caminhando na direção desse rio. Se veja caminhando agora com a sua entrega. Tenho eu no céu. Se veja caminhando na direção. Se veja caminhando na direção dessa entrega. Eu imagino que Joquebede chega nas margens desse rio, começa a sentir o cheiro do rio, começa a ouvir o barulho do rio, começa a ouvir o barulho do rio, começa a ouvir o barulho do rio. Ela chega agora e ela começa a ouvir o barulho do rio, ela começa a ouvir o som das águas. E eu imagino que agora ela vai se ajoelhar. Vamos lá, e como um ato de fé, ela vai se ajoelhar diante da margem desse rio agora, e ela vai colocar esse cesto. Coloca agora. Eu imagino que ela vai empurrar esse cesto agora. Ela está dizendo, Senhor, até aqui eu controlei. Ela está dizendo, Senhor, até aqui eu tive poder. Senhor, isso aqui estava me dominando. Senhor, até aqui, isso aqui para mim era o meu controle, era o meu domínio. Mas eu estou colocando nas suas mãos, porque as suas mãos são melhores que as minhas. Eu estou colocando nas suas mãos, porque o teu cuidado é maior que o meu. Eu estou colocando nas suas mãos, porque eu não vejo tudo, o Senhor enxerga tudo. Eu não tenho poder sobre tudo, o Senhor tem poder sobre tudo. Se você tem algo para entregar nessa manhã, profeticamente tem um rio aqui na frente. Aqui nesse altar tem um rio. Se você tem algo para entregar nessa manhã, você pode sair do seu lugar. É você e Deus. É você e Deus, você não precisa de vir. Mas se você crê, tem cheiro de águas aqui. Há um rio aqui. Existe um rio passando aqui. E se hoje você quer colocar um cesto com algo, eu não sei o que você tem para trazer, eu não sei o que você tem para colocar, eu não sei o que você tem para dizer. Deus, na minha mão está morrendo, mas hoje eu estou entregando nas suas mãos. Na minha mão vai morrer, mas as suas mãos não. Eu não sei o que você pode colocar, mas há um rio aqui, e Deus está te convidando a um lugar mais profundo. Deus está te convidando a um lugar mais profundo. Deus está te convidando para um 2023 de entregas, um 2023 de aliança, um 2023 de colocar diante dEle, de entregar. Oh!